presido a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo da Câmara Municipal. Na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico desta Câmara Municipal, às 9h30 do dia 30 de agosto de 2021, declaro aberta a sessão, declaro abertos os trabalhos da audiência pública que trata do projeto de lei 138/2021, contido no processo número 184/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, LDO, da administração direta, executivo e legislativo, e indireta, SAMAI, IPAM e FAS. Informo que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo é composta por 5 vereadores. Este presidente, o Mircadori, da bancada do PSDB, a vereadora Denise Pessoa, da bancada do PT, o vereador Clóvis de Oliveira Xuxa, da bancada do PTB, vereador Rafael Bueno, da bancada do PDT, e o vereador Maurício Scalco, da bancada do Novo. Quanto aos convidados presentes nessa audiência, o excelentíssimo senhor, os convidados da Câmara, né? O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, meu colega Velocino Ues, presentes também os vereadores Fiuza, vereadores Felipe, a vereadora Estela e alguns outros vereadores representados. E os demais vereadores e vereadoras que participam na forma virtual no link da audiência. O Poder Executivo se faz representado nas seguintes autoridades: excelentíssimo senhor prefeito municipal, Adilode Domênico, excelentíssima senhora vice-prefeita municipal, Paula Cristina Iores, ilustríssima senhora Grégora Passos, secretária municipal de governo, ilustríssimo senhor Maurício Batista da Silva, secretário municipal de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, e a senhora Jennifer Frigeri, diretora de Orçamento. Ilustríssimo senhor Roneide Dornelles, secretário da Receita Municipal, ilustríssimos senhores e senhoras integrantes das equipes de trabalhos técnicos e de assessoramento do Poder Executivo. Passemos agora às informações gerais e de condução dos trabalhos desta audiência pública. Observo que essa audiência pública é realizada com base nos princípios e dispositivos constitucionais e da lei orgânica do município, que norteiam a administração pública, especialmente os princípios da legalidade, transparência e publicidade. Refiro também, de forma destacada, que a realização dessa audiência pública se dá no cumprimento da legislação federal, regradora, assim, o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalto que, em detrimento das normas e medidas públicas para enfrentamento das questões de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19, esta audiência pública está sendo realizada com presença limitada aos vereadores integrantes da comissão, ao vereador presidente da Câmara Municipal e às autoridades públicas que representam o Poder Executivo, não sendo aberto ao público presencialmente para que se evite aglomerações. Assim, quanto à limitação presencial, se requer a compreensão da comunidade caxiense.
Todavia, a audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais e sistemas da Câmara de Vereadores, nas plataformas YouTube, Facebook e no site oficial da Câmara e no respectivo link do sistema Zoom. Manifestação das autoridades que representam o Poder Executivo e que farão a apresentação e a exposição dos motivos relativos ao projeto de lei número 138/2021, contido no processo número 184/2021, de autoridade do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes do orçamento para o exercício 2022, LDO, da administração direta, executivo e legislativo, e indireta, SAMAI, IPAM e FAS. Manifestação das senhoras e senhores vereadores integrantes da comissão e formulação de questionamentos pelo tempo de até 5 minutos, cada um. Questionamentos e discussão. Manifestação de munícipes, pessoas físicas e entidades, por igual tempo dos vereadores, média de 25 minutos, na ordem recebida no Facebook, no tempo de até 3 minutos por pessoa ou entidade. Questionamento e discussão. Ressalto que os cidadãos e entidades de Caxias do Sul poderão fazer questionamentos ou comentários pela plataforma Facebook da Câmara. Para constar, vai anotado que, acerca dessa audiência pública, foi dada ampla publicidade na forma do edital, no Jornal Pioneiro, na data de 20 de agosto de 2021. Dando sequência, passemos às manifestações. Concedo a palavra ao prefeito municipal, Adiló de Domênico. Bom dia a todos. Minha saudação ao presidente da comissão, vereador Olmir Cadori. Saúdo também o presidente desta casa, vereador Velocino Ues. Minha saudação à vice-prefeita Paula Iores, vereadores aqui presentes, Scalco, Clóvis de Oliveira, Xuxa, Fiuza, Felipe, a Estela, vereadora Estela, vereador Lucas Carenhato, vereador Bressan. Saudar também nossos secretários, a Grégora, secretária de governo, a Jennifer, nossa diretora, e secretário Maurício. Saudar demais assessores aqui dessa Casa Legislativa e os vereadores que também nos acompanham via Zoom, né, via internet, né, pelas redes sociais. Dizer que estamos aqui cumprindo uma obrigação legal, presidente Cadori, e muito importante termos a participação e a colaboração do Poder Legislativo, porque além da lei determinar isso, é muito importante que a Casa nos referende para que a gente tenha o respaldo deste Poder Legislativo, que é necessário, legal e é muito importante para nós. E da nossa parte, nós vamos procurar sempre, de forma muito transparente, muito tranquila, estabelecer essa prestação de contas, essa proposta, enfim, para que seja submetido ao Poder Legislativo. Na sequência, presidente Cadori, eu tenho um outro compromisso às 10 horas, mas a partir das 10 horas, aí a vice Paula estará com os senhores aqui acompanhando os trabalhos e também a nossa equipe responsável por essa área. Ok? Obrigado a todos, uma boa semana, já de antemão a cada um dos senhores e senhoras que nos acompanham. Obrigado pelas palavras, prefeito. Gostaria de registrar a presença também dos vereadores Bressan, vereador Lucas, e passando agora a palavra à ilustríssima vice-prefeita Paula, que faça a sua manifestação. Eu apenas quero dar, então, bom dia a todos os vereadores dessa casa, né, o presidente, os nossos colegas, nossos secretários, ao prefeito, ao presidente da comissão, e desejar que nós tenhamos um ótimo trabalho hoje pela manhã, uma pauta de fundamental importância, né, para o nosso município. Um bom trabalho a todos e vamos lá. Obrigado, Paula. Vice-prefeita Paula, gostaria de registrar mais uma vez
que estamos ao vivo pela TV Câmara, canal 16 da NET. Promovidas as manifestações do senhor prefeito e da senhora vice-prefeita, passo a palavra ao ilustríssimo senhor Maurício Batista da Silva, secretário municipal de Parceria Estratégica e Gestão de Recursos, e aos integrantes da sua equipe para a exposição acerca da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com a palavra, secretário Maurício. Bom, primeiramente, bom dia a todos, ao presidente da comissão, presidente dessa casa, demais vereadores, colegas secretários e toda a equipe de servidores aí que trabalhou na elaboração desse projeto de lei. Se vocês não se importam, eu gostaria de ficar de pé, acho que é mais fácil para apresentar no detalhe a proposta que está sendo encaminhada a esta casa para avaliação e deferimento. Bom, então nós encaminhamos já há algum tempo para esta casa o projeto de lei, né, de diretrizes orçamentárias para 2022. E basicamente é importante a gente colocar, né, as principais etapas desse processo que não apareceram na apresentação. Mas o que nós tivemos? O PPA apresentamos o PPA inicialmente para os próximos 4 anos, né, de 2022 a 2025. Estamos agora na fase intermediária, que é a LDO, e na sequência estaremos trabalhando na LOA, né, que nós entregaremos até 30 de outubro, que são os prazos que o município precisa respeitar. Então, esse ciclo, ele se repete, de certa forma, após o PPA, ele vai se repetir ano após ano, né? O governo ajustando as metas para o ano seguinte, o exercício seguinte, e efetivamente trabalhando, então, na lei de diretrizes e no seu orçamento anual. Nós temos um problema grave aqui de configuração, mas, enfim. Quais são as premissas para a elaboração dessa LDO, né? O primeiro é, obviamente, uma projeção de receita, né? Nós não podemos, ou não poderíamos, gastar mais do que nós arrecadamos. E o que ocorre? Bimestralmente, a Receita projeta, né, a receita do ano de acordo com a evolução, né, do que nós vemos acompanhando da arrecadação do município. Também temos uma questão que é a análise macroeconômica, né? Como é que é o comportamento do PIB, qual é a expectativa do PIB efetivamente para o ano. E o que vocês vêm acompanhando é um crescimento significativo, inclusive, ao longo de 2021. Também ajustamos as metas, né? Então, dentro desse cenário de 4 anos, quais são as metas que o governo pretende adimplir no ano seguinte, né? Efetivamente. Então, nós depuramos essas metas de 4 anos num horizonte de curto prazo, pensando para 2022, faremos isso todos os anos. A própria questão de despesas de pessoal, crescimento vegetativo, a recomposição da inflação para os servidores. Então, tudo isso é posto no papel, né, as renúncias de receita também, e, de certa forma, essas são as premissas que a gente usa para elaborar a LDO, né? Lembrando que essa LDO, a projeção da receita foi feita lá com os dados de abril, né, no segundo bimestre. E de lá para cá, muita coisa evoluiu. Bom, baseado nisso, o que nós fizemos? E essa é uma construção com todo o governo, né? Nós demandamos às secretarias para que elas fossem encaminhando dentro do seu planejamento estratégico, né, dentro do plano de governo, quais eram as metas que elas, digamos assim, os objetivos que elas têm para o próximo ano, e isso fosse convertido em valores. Então, foi feito um grande trabalho de questionamento e construção junto às secretarias, que ao final foi consolidado, fizemos aí inúmeras reuniões com cada uma delas, de forma a nós chegarmos nas necessidades, né, de cada um dos setores, alinhado com o plano de governo e áreas de governo. Isso tanto para a administração direta, quanto a FAS, IPAM e SAMAI. E aí chegamos na consolidação final. Nós temos um problema grave aqui de fazer um pedido só para a gente continuar, senão, sem nada, parece que nós não temos premissa nenhuma, né? Só um pouquinho.
governo também tem problema de TI, né? Naturalmente. Bom, vamos lá. Eu não vou culpar o estagiário, porque nem estagiário nós temos. Então, mas vamos lá. Então, as premissas de receita, como eu havia colocado, a base de projeção segundo bimestre de 2021. Obviamente que lá, quando nós fizemos a LDO, qual era a certeza que nós tínhamos de comportamento da receita ao longo do ano, da própria economia, né? Nós estamos num período de retomada. Até quando nós teremos essa retomada? Se ela será consolidada ao final do ano e aí uma estabilização ou não, se nós teremos uma terceira, quarta onda em questão da pandemia, novos fechamentos. Esperamos que não tenha, na época, né? Não sabíamos, hoje nós temos já alguma certeza com o avanço da vacinação, né? Então, o próprio crescimento econômico, o que nós vamos usar como referência é o PIB Brasil, é o PIB do Estado. Então, o que nós fizemos? Bom, fontes públicas, né, com fé pública, efetivamente, relatório Focus, PIB para 22, 2,11%. Isso quando elaboramos a LDO. A previsão já é um pouco maior para o PIB em 22. Reposição da inflação, IPCA. Novamente, quando nós fizemos a LDO, a projeção era de 13,78 para o ano que vem, ela já aumentou. Se vocês forem analisar este ano, a meta da inflação era 13,5%, nós já estamos com 7,11, 7,22 na verdade, para este ano, com uma expectativa de talvez chegar em 8% de inflação só em 2021. E todas as renúncias de receita dos programas de governo, que são incentivos ao desenvolvimento e ao crescimento econômico, né? Na parte da despesa, bom, também avaliamos tudo que foi empenhado e as informações que as secretarias nos passaram, né, nessa construção. Manutenção dos percentuais mínimos com educação, especificamente, né, os 25%. Claro, ainda a gente previu os 25%, mais ainda alguma faixa de segurança, né, então, porque tem algumas regras diferentes ao final da apuração entre ter liquidado e pago ou ter empenhado. Os recursos com a saúde, a manutenção dos recursos, obviamente, prevendo uma redução drástica na questão do Covid, atendimento ao Covid, o incremento com a despesa de pessoal, reposição inflacionária, o próprio crescimento vegetativo, nomeações ou reposições de cargos, né, dos servidores que se aposentaram e não foram repostos ao longo dos anos, a inclusão já de contrapartida para projetos de PPP, que é uma das agendas do governo, né? Nós temos ano que vem, se Deus quiser, teremos a festa da uva, então há necessidade de aportar recursos, que é algo que o município faz sempre quando há esses eventos, então isso já há uma previsão, o pagamento das obrigações com precatórios, investimentos e modernização da máquina pública, aí nós estamos falando do governo digital, né, um sistema, um GRP, por exemplo, isso é investimento, isso gera despesa, mas é necessário, e a ampliação dos serviços municipais. Esse ano e no ano anterior, como todos vocês aqui que vivem na cidade sabem, que o município ele foi, de certa forma, reduzindo os recursos, né, dada a insuficiência de caixa, na manutenção e nas zeladorias, vamos chamar assim, da cidade, né? Então, a ideia é que a gente, na despesa, previsse isso de forma a estabelecer uma retomada, um padrão mínimo de aceitabilidade desse serviço, né, que nós oferecemos para a sociedade. Bom, aqui era para ter a planilha dos parâmetros macroeconômicos, né? Mas basicamente o que nós temos, né? Quais são os parâmetros macroeconômicos? Eu vou voltar aqui só para a gente... Bom, relatório Focus, relatório do Ministério da Economia, a própria questão do PIB, a inflação, né, as diversas projeções de inflação. Então, o que nós fizemos foi avaliar a receita de acordo com a projeção lá de abril, com o PIB crescendo em 2022 2,11% e a inflação em 3,78% através do IPCA, né? E com isso, nós fechamos um cenário fiscal da administração direta. E aqui se exclui FAS, IPAM e SAMAI, né? São efetivamente as secretarias. Onde nós teríamos para 2022 uma receita total de 1 bilhão e 800, né? E uma despesa de 1 bilhão 950, chegando num déficit orçamentário de 125 milhões. Né? E aí, a diferença entre 2022, 2023 e 2024, basicamente, é o aumento do passivo atuarial. Lembrando que nós, este ano, estamos com 42,04% de passivo atuarial. Ano passado foram 28%. Em 2022, será o mesmo percentual, 42,04%, só que para 2023 e 2024, nós estamos com quase 69%. Então, a diferença, se vocês forem avaliar sobre a folha, especificamente desse passivo, essa diferença de 140,
135 milhões, na verdade, 140 milhões, ela é basicamente o acréscimo do passivo atuarial sobre a folha, considerando também o crescimento vegetativo. De certa forma, é um efeito cascata, né? Eu aumento a folha, aumento o passivo, eu tenho crescimento vegetativo, isso vai aumentando as despesas. Então, para 2023 e 2024, a diferença é justamente isso, né? Porque o resto das despesas a gente atualiza pela inflação. E aí, abrindo um pouco mais a questão da receita, né? De toda, então, a administração, o que nós temos é dentro do executivo, das receitas correntes, em torno de 1,6 bi, SAMAI 253 milhões, IPAM, FAS, basicamente essas informações das demais unidades do governo, né, foram fornecidas por elas próprias, e a gente abre aqui, se for olhar no caso da FAS, ela efetivamente não tem receita própria, a receita é repassada pelo município, né? Então, ela vai aparecer depois para o município como uma despesa, mas é um repasse que nós fazemos, e PAN da mesma forma, né? As receitas de capital, então, nós estamos dentro das demandas do município. Aí, o que são essas receitas de capital? A captação de recursos, efetivamente, né? A utilização de financiamentos. Então, aqui o que nós fizemos, dentro do executivo, foi fazer um levantamento junto às secretarias dos financiamentos em andamento e qual é a previsão de uso, e a partir também em demandas que nós teríamos para investir na cidade, que nós não conseguimos com recursos próprios, mas Caxias hoje ela tem uma capacidade de captação de recursos muito grande. Então, uma forma de nós alavancarmos a cidade, efetivamente, é concretizando operações de crédito, junto à Caixa, Banco do Brasil, BNDES, enfim. Então, foi feito um levantamento com Secretaria de Obras, com a CEPLAN, com o Trânsito, enfim, com Segurança Pública, com todas elas, então, se levantou estes valores especificamente, entre operações já contratadas e novas a captar, né? E aí, nas despesas, como a gente havia colocado, então, aparecem todas as unidades, inclusive os repasses para o Legislativo. No caso do Executivo, da mesma forma, então, todas as despesas com pessoal, as despesas com juros e dívidas, né, o que nós teremos no ano que vem, outras despesas correntes, as despesas de capital, né, de operações de crédito, como eu tinha comentado, todas aqui listadas, né? E havia comentado com a FAS efetivamente a gente coloca as despesas, mas são repasses que o município faz, né? A receita dela é repasse do município. E tudo isso consolidando 125 milhões negativos, né? E aí, um dos objetivos da LO é prever também o resultado, né, primário e nominal. E o que nós estamos demonstrando aqui é um crescimento, né, de 2020 até 2022, mas considerando para o ano que vem, teríamos o resultado primário, que é, na verdade, toda a receita do município, tirando juros de operações de crédito, enfim, seria com recursos próprios, frente às suas despesas, de 268 milhões. E aqui vou retornando, então, às operações de capital, e aí nós teríamos o resultado nominal de 235 milhões negativo. Isso aqui demonstra a capacidade que o município tem, ou se aproxima de ter, de honrar com as suas despesas, com as suas obrigações. Bom, e aí com tudo isso, né, quer dizer, déficit de 125 milhões, o município, infelizmente, a receita ela sempre é uma incógnita, ela é uma estimativa, ela é uma previsão. Onde é que nós podemos atuar, né? Por mais que se envidem esforços na receita, isso não é uma questão macroeconômica, muitas vezes não depende do município. Nós podemos agir sobre a despesa. O que é LOA, né? O que esperar da LOA, então? Quer dizer, se nós partimos de 125 milhões negativos, o que esperar da LOA? Ela piora, ela melhora? Bom, a primeira coisa que tem a se dizer é reestimativa da receita, né? Nós trabalhamos com uma projeção realizada em abril, quer dizer, maio, quando foi feito, né? Mas referente ao segundo bimestre, e agora nós trabalharemos com uma previsão que vai ser entregue e vai ser publicada em setembro, mas referente a agosto, consolidada até agosto de 21, ou seja, ano de 21 já consolidado em relação à receita, pouquíssima variação até o final do ano, diferente quando iniciamos o ano, lembrando, com déficit de 160 milhões aproximadamente, e sem qualquer expectativa em relação, ou segurança em relação à receita. Agora nós já temos. Nós tivemos várias receitas extraordinárias que não se repetirão em 22, provavelmente. Aí posso listar a própria venda da CE, ingressar no município mais de 38 milhões, né? Fora a retomada do pagamento de ICM, que para o município, com a venda da CE, são aproximadamente 1 milhão por mês.
Então, nós tivemos aqui essas receitas, algumas delas que nós provavelmente não teremos, até porque o Estado não tem tantos ativos assim, tantos processos que vão trazer receita para o município, mas tivemos isso este ano. Então, todo esse trabalho é feito pela Secretaria da Receita, retirando essas externalidades, essas coisas extraordinárias, efetivamente, e projetando a receita, então, para 2022, né? Também há uma atualização dos parâmetros macroeconômicos. Novamente, previsão do PIB para o ano que vem ele aumenta um pouco. Se for olhar este ano, o último relatório Focus, o PIB até a previsão que era de quase 6%, 7%, ela já reduziu, e a inflação está aumentando. Nós também temos hoje, e talvez essa seja a boa notícia desse ano, com todas essas externalidades, é a geração de um superávit, né? Foi um trabalho que a gente vem desenvolvendo em conjunto com as secretarias, em conjunto com a Secretaria da Receita especificamente, que é nós melhorarmos a arrecadação, nós aproveitarmos esse crescimento, de certa forma, que esse superávit, que num ano normal não seria interessante, aí não me entendam mal, por que eu digo não é interessante? Toda vez que eu gero um superávit, mas eu tenho coisas para fazer, é um recurso que eu poderia aplicar melhor. Então, não há vantagem num ano normal, se nós temos as contas equalizadas, eu ficar gerando superávit. O importante é que eu invista. No entanto, no cenário atual, gerar o superávit vai me ajudar a cumprir com as obrigações em 2022. Né? E aí, isso, nós continuamos, embora já num resultado positivo para este ano, que é a expectativa, nós continuamos com o cinto apertado, continuamos cuidando como gastamos, né? Gastando melhor, tentando gastar melhor, avaliando cada compra, cada processo licitatório. Adequação dessas metas, né? Nós temos, de novo, quando nós fizemos o PPA, início do governo, entregamos em março. Em abril, projeção de receita. Secretários novos, estrutura nova. Hoje nós já temos maior confiança em sermos mais ou menos ousados nas metas. O próprio ano de 21, embora não seja o nosso PPA, um PPA que vem da gestão anterior, nós já conseguimos ter uma noção e estamos conseguindo implantar ou não, atingir ou não as metas previstas. E aí podemos ajustar isso para os próximos anos, né? Atualização dos parâmetros de crescimento vegetativo, né, e inflação, como eu disse, inflação para o ano que vem já é maior. A Secretaria de Recursos Humanos vem fazendo um trabalho de levantar qual é a previsão do crescimento vegetativo ao longo dos anos, né? A gente trabalhava com um parâmetro que a gente precisa sempre estar atualizando isso para ver se ele é real ou não. E aqui não é a questão de ser maior ou menor, ele tem que ser real, porque como eu vou trabalhar com um orçamento no próximo ano, esse orçamento tem que ser o mais fidedigno possível. E, obviamente, o ajuste da política tributária. Nós temos aqui o projeto de lei com essa casa, que é, por exemplo, da COSIP, existem a própria adequação da legislação tributária, que está sendo feito pela Secretaria da Receita, e tudo isso visa, ao final, melhorar a arrecadação, né? Ser justo, efetivamente. Então, a expectativa para a LOA é que nós já estamos trabalhando com as secretarias e seguindo o mesmo fluxo comentado anteriormente. As secretarias estão elaborando e detalhando por vínculo, por dotação, e que a gente possa comparar isso com as liquidações, né, como eu coloquei aqui, previsão de despesa versus a liquidação real, de forma que a gente tenha um trabalho que possa efetivamente servir, primeiro, como um planejamento do próximo ano e que possa ser seguido, né, pelo governo no próximo ano. Então, a princípio, esse é o projeto de lei que nós encaminhamos. A gente fica à disposição dos senhores e senhoras para dúvidas e questionamentos, se for necessário. Obrigado. Obrigado, secretário, pelas manifestações. Gostaria de registrar a presença dos colegas vereadores Camiles, a Denise, a vereadora Denise, que se faz presente agora, e o assessor do vereador Rafael Bueno, que também se faz presente. Concluída a exposição do Poder Executivo, não sei se há alguém que queira se manifestar. Concluídas as manifestações do Poder Executivo, pela qual remeto cumprimentos, passemos agora às manifestações dos vereadores, integrantes da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. De minha parte, como membro integrante da comissão, peço licença para encaminhar o seguinte encaminhamento. Considerando, secretário, que na exposição de motivos da LDO,
O Poder Executivo, seguindo a linha da transparência que adota em todas as suas ações, esclarece que haverá aumento significativo da despesa, sobrepondo o acréscimo previsto para as receitas, tendo como causas reposições inflacionárias e manutenção e conservação da infraestrutura municipal, dentre outras, e que neste cenário restou projetado um resultado orçamentário negativo para 2022. Qual é a posição nesse sentido, secretário? Bom, o senhor colocou a questão da reposição, né, inflacionária efetivamente dos servidores. Isso é um direito, né, nós não temos como fugir disso e nem temos o desejo e nem gostaríamos, né? Todos aqui tivemos perdas efetivamente no poder aquisitivo nos últimos anos, né? A inflação, se nós formos avaliar a IGPM, por exemplo, 2020 mais de 30%, 2021 a previsão já são 20%, e isso obviamente compromete, né? Para quem tem família, para quem tem obrigações, isso compromete muito a capacidade de a gente manter o nosso padrão de vida, enfim, de dar o mínimo de condições para a nossa família. Então, essa questão é uma questão que nós não temos como fugir e não vamos, tá? Obviamente que o município, como eu coloquei anteriormente, ele deixou de fazer nos últimos anos muitos serviços, investimentos, justamente por essa situação econômica que a gente se enfrenta, né? Existe, obviamente, um caráter de impacto macro, né, macroeconômico, a própria situação econômica do Brasil, mas também existe uma questão voltada à gestão interna. Então, uma das ferramentas, algumas coisas que nós temos como atuar é efetivamente olhar para dentro, né, para o nosso quintal. Então, a gente vem trabalhando num processo de uso mais eficiente dos nossos recursos, né? Efetivamente, estamos implantando um sistema de gestão por indicadores que vem sendo gerido pela vice-prefeita, né, de forma também a auxiliar os secretários, que a gente foque naqueles projetos que nós chamamos de estruturantes e que venham a trazer resultado imediato, seja ele social ou financeiro para o município. O próprio processo da REURB é um exemplo, né? Veja que ele tem ambos os caráteres, né? Ele tem um caráter social, efetivamente, mas também ele, no curto e médio prazo, ele deve dar retorno financeiro, né? Mas, a grosso modo, digamos assim, de forma bem objetiva, o que nós faremos para suprir esse déficit, né? Uma das questões é justamente a melhoria na própria Receita, né? A Secretaria da Receita vem trabalhando muito forte nesse sentido, né? E isso a gente já vem tendo alguns reflexos muito interessantes, né? Nós tivemos este ano algumas receitas que foram excepcionais, como a própria venda da CE, né? Nós tivemos aí, como eu comentei, em valores brutos, aproximadamente 38 milhões que ingressaram no mês de julho no município. Então, o objetivo, uma das formas de nós auxiliarmos, né, ou de nos ajustarmos para o próximo ano, é justamente essa questão do superávit, né? O que nós vamos gerar de excesso efetivamente na arrecadação, a ideia é que nós possamos já provisionar para o próximo ano. O outro processo é a própria revisão, né, do orçamento encaminhado pelas secretarias e das metas, né? Porque essas metas, nós temos que ter o cuidado, elas têm que ser factíveis, né, efetivamente. Caso contrário, isso gera uma frustração, tanto interna quanto na população, quanto a expectativa de que a gente vai atingir e, porventura, nós não venhamos. Então, há um processo grande de revisão desses parâmetros, de forma que a gente possa, associado ao crescimento da receita, né, previsto para 2022, e a própria revisão das secretarias, dos recursos solicitados e das suas metas, que a gente venha buscar, dentro dessa grande fórmula, né, que envolve superávit, enfim, uma equalização, né, tanto entre receita ou despesa, ou chegarmos muito próximo disso e eventualmente ficar ainda alguma coisa, apostando que a receita deve também se comportar melhor no ano que vem, né? É isso. Obrigado, secretário. Dando sequência aos questionamentos, passo a palavra à vereadora Denise Pessoa, do PT. Não, eu vou seguir minha ordem aqui, mas pela ordem aqui, e por ser mulher, vamos dar preferência, né? A palavra com a vereadora Denise Pessoa. Bom dia, então, a todos e todas. Uma saudação especial à nossa vice-prefeita, aqui também os secretários presentes, os colegas vereadores.
nós, da bancada do PT, a gente está apresentando algumas emendas, né, aqui à peça, né, e entre elas a gente tem nós temos algumas referente à questão dos servidores, e que a gente tem algumas dúvidas, inclusive, sobre a questão ali no artigo 29, na linha G, ele vai falar de FG 8 para FG 9, né, que tem uma alteração ali grande, são mais de 70 cargos, né? E a gente queria entender quais direções seriam essas, né? Que alteração seria essa? Se são os diretores de escola ou não? A gente já tem essa dúvida. E qual seria a justificativa? Né? E a gente entende, né, que, nesse momento em que se fala ainda, né, num orçamento que tenha ainda problemas, a gente entende que essas criações aqui de concessão de verba de representação, criação de CCs, né, a gente está fazendo emenda para suprimir. A gente entende que talvez não seja um momento adequado agora, já que se pretende se gastar com mais qualidade ou com mais responsabilidade, a gente entende que essas medidas que são colocadas ali não seriam adequadas. Então, a gente está suprimindo, entre outras, emendas aqui apresentadas. Inclusive, de minha autoria, também estou criando, então, um cargo daí na Câmara de Vereadores, né, em que seria um cargo que já existe, mas que teria a competência também do tradutor de Libras, né? Seria juntado mais uma função para a gente poder ter realmente acessibilidade aqui na Câmara. Esse é um projeto que eu já apresentei há algum tempo aqui na Câmara de Vereadores e sempre ficou pendente na questão da lei orçamentária. Acho que até, né, a Grégora deve recordar, acho que acompanhou esse projeto em algum momento aqui na assessoria, né? Então, a gente está colocando na peça como emenda. Então, eram essas considerações. Obrigada. Grato, vereadora Denise. Bom, acho que é importante esclarecer o seguinte. Como vocês sabem, a LDO é uma previsão, né? Qualquer alteração, especificamente sobre essa questão do Estatuto do Servidor, enfim, né, da criação de cargos, isso precisa ter lei. Então, vai passar pela casa, né? Por essa casa. A questão das FGs, e de forma geral, todo o reflexo colocado, com exceção da recomposição da inflação, porque isso é um direito, e igual vai ter que ter lei, mas nós vamos seguir um regramento, enfim, né? Ela visa, a grosso modo, né, assim, valorizar o servidor, ou qualquer um que esteja no município. Tá? Veja o que nós temos hoje. Né? Nós viemos num processo onde as FGs eram incorporadas, né, como vocês sabem, e hoje o servidor ele acaba... Muitos deles, né, para ocupar um cargo de direção, não há nenhum ganho financeiro para isso. Então, há uma dificuldade, inclusive, de nós termos os diretores, ou até fazer uma renovação, ou mesmo que os servidores eles queiram ocupar esses cargos de liderança. Então, esse ajuste, em termos de remuneração, é uma previsão. Isso tudo vai ser, e deve ser, né, analisado dentro do âmbito geral do município, né, cruzando a questão das despesas, dando uma reestruturação administrativa, previdenciária, mas, a grosso modo, isso visa o quê? Adequar a remuneração às responsabilidades que o servidor tem. Né? Se será implantado efetivamente ao longo de 22, bom, isso vai ser objeto de ampla discussão e dentro de um contexto geral e amplo. Tá? Isso vale, no caso dos servidores, e você comentou sobre a criação de CCs. Na verdade, não está sendo criado nenhum outro cargo de CC. Né? O município ele conta hoje, e aí os números exatos depois, obviamente, a gente pode obter junto à Secretaria de RH, com aproximadamente 300 CCs já criados, né? Efetivamente. E nós temos hoje uma alimentação de nomeação, não só de CCs e servidores também, como vocês sabem, pela 173. O município conta hoje, com aproximadamente 100 cargos, 100 CCs, ou 100 e poucos CCs, e há uma demanda que nós não conseguimos suprir com servidores por nomeação, e mesmo depois, né, efetivamente, são demandas que são localizadas, né, são temporárias. Então, nós temos que ter, obviamente, também a flexibilidade de poder suprir isso. A gente pode, obviamente, nomear servidores para essas demandas que são pontuais, né, mas, às vezes, como eu disse, são pontuais por 1 ano, 2 anos, alguma adequação, algum programa específico.
Então, de novo, não é uma criação especificamente, é só a previsão orçamentária para a ocupação dos cargos de acordo com a demanda que o município vem entender como adequada. Obrigado, secretário. Dando sequência, passo a palavra ao colega vereador Maurício Scalco para fazer seu questionamento. Obrigado, presidente Cadório. Cumprimento também a vice-prefeita Paulo, presidente da Câmara de Vereadores, Velocino, toda a equipe de secretariado e os nobres pares presentes. Secretário Maurício, eu tenho umas 8 perguntas, eu não sei se é melhor eu fazer uma a uma e você vai respondendo, acho que é mais fácil. No artigo 20 do projeto consta uma liberdade de aumento de despesas de 80 mil. E haverá dispensa, a minha pergunta é, haverá dispensa integral do inciso 1 e 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal? Ou seja, dispensa no impacto e assinatura do ordenador da despesa? Quais serão as previsões de utilização desse recurso? Peço que explique melhor essa liberdade de orçamento, esses 80 mil que ficam sem precisar ter a assinatura do ordenador. Essa é uma pergunta, acho que vou fazer uma por vez. Eu acho que é melhor responder uma por vez, né, secretário? É melhor. Responder uma por vez. Bom, especificamente sobre esse artigo, né, como tu colocaste aqui, vereador, na verdade, a definição do valor, do cálculo do impacto é uma determinação do Poder Executivo, né? Até é importante colocar, a única coisa que vai ficar fora é justamente essa análise de impacto, porque o valor se tu for analisar o orçamento municipal, né, 80 mil reais é um valor que, em termos de impacto, efetivamente, né, orçamentário e financeiro, ele é mínimo. É para dizer irrisório. Claro que não estou sendo leviano em dizer assim, não vai ser feita nenhuma análise, né? É análise dentro de um conjunto. Hoje, a análise de impacto orçamentário é feita dentro do vínculo, não especificamente sobre a despesa, né? O que também, às vezes, gera um resultado quanto negativo até, digamos assim, irreal, né? Então, o objetivo aqui é só trazer mais celeridade, tá? Mas não há nenhuma violação em relação à lei de responsabilidade fiscal, é mais um ajuste dentro dos fluxos internos da prefeitura. Então, seria 80 mil a despesa total, não é por conta que surgisse, não. Seria o total. Despesas que tenham um reflexo de 80 mil reais. Tá, mas se surgirem, por exemplo, secretário, 100 despesas de 80 mil, isso aí já dá um valor elevado, né? Sim, mas aí, veja, há uma questão em relação ao ordenador da despesa e responsabilização do próprio secretário, né? Aí nós temos que cuidar também que nós não podemos engessar a máquina pública. Veja que o secretário nomeado e naquela função, ele, obviamente, tem a plena responsabilidade de ciência do que ele precisa fazer. Então, o objetivo aqui é justamente, né, dar mais celeridade aos processos dentro de cada secretaria. Eu tenho uma segunda pergunta, que daí entra a Câmara de Vereadores aqui, que é no capítulo 5, a partir do artigo 28, há uma previsão de cargos de nomeação e designações de funções gratificadas. Está sendo criado e nomeado técnico de contabilidade e técnico de cargo de contador. Essas vagas já existem aqui. Se houvesse a vacância interna, não sei se essa pergunta é para a Câmara ou para o senhor, né? Porque eles estão criando, não vai duplicar esse cargo internamente com a criação? Não teria que ser só nomeação, caso da vacância? Esse especificamente sobre o Legislativo foi uma demanda que veio do Legislativo, a gente só inseriu na peça orçamentária. Então, depois conversamos com o presidente da Câmara. Nos cargos 6 cargos de secretário adjunto, o senhor vai identificar secretarias por projeto de lei, ou o senhor já sabe, essa criação dos 6 cargos seriam para que área? Bom, o objetivo da criação dos cargos de secretário adjunto, ela tem um viés e tem um racional, acho que muito claro, né? Quer dizer, e aí acho que vale para toda despesa, né? Nem toda despesa, efetivamente, ela só é danosa, né? Veja que nós temos que ter o mínimo de estrutura para poder gerir o município. E nós temos algumas secretarias que demandam muito do próprio secretário. E aí, obviamente, se nós vamos poder fazer uma análise sobre o número de servidores, a educação. A educação hoje é quase 50% do efetivo dos servidores ativos, né? Então, a educação é uma delas.
Como vocês sabem, há muito por ser feito, independente aqui, e aí, obviamente, que a secretária Sandra tem muito mais condições de explicar, né, as demandas, mas é uma secretaria que há necessidade de ajuste sobre a gestão, né, de ter mais gente auxiliando na gestão. Então, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, obviamente, né, naturalmente, se forem olhar municípios do porte de Caxias, com a população de Caxias, com a cobertura que nós temos, por sermos referência regional, né, com tanto para avançar, novamente, é importante compartilhar essa responsabilidade. Até porque, às vezes, tu tem perfis diferentes, né? Você pode ter um secretário com perfil mais técnico e outro com um perfil mais de gestão. E isso quem ganha é a sociedade. Ah, mas vai gerar uma despesa. É verdade, gera. Mas também gera resultado, né? A gente podia dizer, né? A gente não faz omelete sem quebrar os ovos. Nós não temos como fazer investimento ou fazer uma gestão melhor se nós não gastarmos. Efetivamente, a gente tem que buscar o equilíbrio dessas coisas. Então, eu diria assim, a grosso modo, né? Saúde, educação, obras, né? A SEMA, meio ambiente, Secretaria de RH e Logística. Nós temos hoje acho que tem quase 300 servidores. E ela cuida de SENLIC, efetivamente, toda a parte de aquisições do município, a parte de TI, a ouvidoria, a própria gestão do RH, né, Folha. Então, também é uma secretaria que hoje, embora seja meio, ela tem um papel fundamental na gestão do município, né, para operacionalizar todas essas mudanças e todas essas requisições que nós temos, que os servidores têm. Então, ali também há uma necessidade. Listei algumas que são por porte, mas também, obviamente, em função de uma posição estratégica dentro do plano de governo, né? De forma que a gente consiga dar mais celeridade também nos processos. No artigo 33, inciso 1º, consta a manutenção e atualização do IPTU. A minha dúvida é, essa adequação ela poderá alterar o valor da taxa de coleta de lixo, impacto nessa área ou não? Esse é um trabalho que vem sendo conduzido pela Secretaria da Receita, né? Efetivamente. O que se pode dizer nesse momento é que está sendo sim avaliada, né, a nova planta do IPTU, tem um trabalho que vai ser construído, e aí, como todos os projetos do governo, né, com amplo diálogo, então isso vai ser feito ao longo de 22, né? E dentro desse trabalho, sim, há uma necessidade de revisão desses valores, mas, de novo, revisão se for necessário, né? O objetivo aqui, sempre dessas alterações que nós estamos trazendo para essa casa, é que se faça a justiça social em relação à capacidade contributiva dos usuários, né? Nós não podemos aqui achar que da forma como está bom, né? A gente precisa trazer um pouco de justiça para essa nossa legislação tributária. Isso a Secretaria da Receita vem fazendo, e vem fazendo muito bem. Então, a ideia é que, ao longo de 22, esse trabalho seja realizado, seja discutido. Não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, né? A avaliação, enfim, a própria cidade mudou. Se vocês forem avaliar em relação à última proposição da planta do IPTU, por exemplo, né? Novas regiões foram criadas, a própria caracterização dessas regiões, o uso do solo em bairros e distritos do município mudou, né? Isso quer dizer o quê? Que em algumas regiões talvez o valor do IPTU esteja exagerado, em outras ele esteja muito subestimado. Então, o trabalho de novo, de fazer essa equalização, mas isso está sendo conduzido pela Secretaria da Receita. Mais uma pergunta. Quantos cargos vagos existem atualmente em Caxias? E se diante desse número de cargos vagos, tem algum serviço público que não está sendo prestado efetivamente? Essa pergunta é mais para sabermos se está sendo prestado o serviço, se realmente precisa dessa contratação nova, né? Veja, na LDO nós tivemos uma previsão de que a gente chamou de novas nomeações, que na verdade não são novas, tá? Por quê? Quando nós fizemos a LDO, nós congelamos um cenário, né, um momento da prefeitura, que foi ali em abril, maio, tá? Então, veja, ao longo dos anos, nós fomos perdendo servidores e muitos não foram repostos. O que são esses 100 novos cargos? É justamente a avaliação dessa demanda que foi reprimida lá atrás e não foi reposto, né? Serão efetivamente nomeados, nós estamos avaliando e pedindo que as secretarias avaliem efetivamente a real necessidade, porque, veja, às vezes transcorre 1, 2 anos da aposentadoria do servidor, ele não foi reposto, a secretaria se ajustou e, obviamente, hoje consegue trabalhar, né? Agora, outros, efetivamente, e até para novos programas do município, e aí vou usar novamente o exemplo da REURB, né?
Nós temos hoje uma demanda absurda que o secretário João Ex tem dentro da Secretaria de Regularização dos Imóveis, e com a estrutura que ele tem, ele não vai conseguir adimplir ou atingir as metas dentro do prazo. Então, nós precisamos criar uma estrutura. Essa estrutura, por mais que a gente faça e aí é importante dizer, né, uma relotação dentro da prefeitura, o cobertor é curto. Eu vou ter que tirar profissionais ou servidores de outras secretarias para colocar, o governo, mas dentro da SMU, e eu vou, obviamente, desguarnecer aquelas secretarias de origem. Então, há necessidade de nomeação justamente para estruturar essas ações de governo, para ajustar. Serviços não prestados, hoje, imagino, e aí, obviamente, que dentro dos serviços que a prefeitura oferece, que é um leque muito grande, mas não há nenhum que nós não estamos prestando. Mas há necessidade, obviamente, de a gente ampliar a estrutura, em alguns especificamente, esta da REURB é um. Nós temos outras secretarias, por exemplo, Segurança Pública, né, ali com o secretário Paulo. Então, a ideia é que nós venhamos a avaliar essa demanda, e a gente estabeleceu essa previsão, justamente como uma previsão, mas um limite, né? O objetivo é que a gente venha usar e nomear apenas o necessário. Bem importante isso, e obviamente cada demanda será avaliada, mas para ter uma ideia, nós temos um jurídico na SEMA, e quando ela iniciou lá a ECC, ela iniciou em processos de 2008. Né? Aí nós levamos um outro jurídico, um CC que estava na segurança, para ajudar na SEMA. Depois levamos mais meio turno de outro para ajudar na SEMA. E não chegam assim, em média de 60 processos por mês. Né? Então, a gente está travando a cidade, se a gente não colocar trabalho ali. Né? É um trabalho pontual. Veterinário, é uma situação que está gravíssima. Nós precisamos de mais veterinário. E a gente não pode nem nomear e nem colocar CC em razão da 173. Fiscal, a gente, né, poderia... Nós temos uma demanda reprimida imensa, né, em todas as áreas. E assim eu poderia estar citando outro aspecto. Nós temos 87 escolas e foi necessário revisar todos os PPCIs. Então, agora a gente tem os processos de PPCI, que nós precisamos cumprir até o final do ano, até em razão dos 25%. Nós temos nós só nomeamos um engenheiro civil, e lá na secretaria tem 2, e um está afastado. Nós precisaríamos pelo menos mais uns 2 ou 3, e a gente não consegue. A gente tem procurado, sem dúvida nenhuma, né, fazer um trânsito, né, de alguns saindo de umas áreas para as outras, mas falta nas outras. A habitação já emprestou gente. Enfim, tá uma migração interna, e tem demanda que é para destravar o município. É por isso que a gente colocaria técnicos, né? Última pergunta, então. Sobre as estimativas, eu notei aqui que a estimativa está muito baixa para inovação e desenvolvimento econômico. A gente nota que o total da previsão é mais ou menos 1,9 milhões, enquanto outras áreas recebem aportes muito maiores, que nem cultura está 8,5 milhões, desenvolvimento rural 15,1 milhões, esporte e lazer 7,8 milhões. E eu entendo que essa parte de inovação e desenvolvimento econômico ela é fundamental para a nossa cidade, porque a gente vai gerar empregos, vai gerar receita. Então, eu não sei se teríamos que rever esse valor, porque perante o orçamento está complicado, né? Veja que cultura, desenvolvimento econômico, turismo e agricultura, todas, de certa forma, se envolvem com o desenvolvimento econômico, né? Em outros locais, inclusive, é uma coisa só, é uma secretaria única. Né? Então, veja que as ações, diferentemente da cultura, por exemplo, né, as ações de desenvolvimento econômico são de incentivo a modelos regulatórios mais adequados, vamos chamar assim. Né? Então, nós fizemos agora o Crédito Caxias, nós destinamos 1 milhão para o Crédito Caxias. Então, logo vai ser encaminhada aqui, provavelmente, a Lei de Inovação, onde o município vai aportar dentro do Fundo da Inovação 250 mil. É uma iniciativa, porque nós temos que, assim como nós queremos que a sociedade apoie, o município também tem que ser o exemplo. Né? Mas esse valor, se for pegar os anos anteriores, inclusive, né, ele é muito superior ao que se vinha tendo.
E as ações, efetivamente, como eu disse, do desenvolvimento econômico, elas são diferentes da cultura, por exemplo, onde eu tenho que oferecer um serviço, né? A cultura, ela tem um caráter, só fazendo um comparativo, né? De justamente propiciar aqueles que não têm condições, que estão em situação de vulnerabilidade, um espaço para que eles se desenvolvam, inclusive intelectualmente. Né? E isso nós só vamos conseguir com recurso público, né? Ou fazendo parcerias. O desenvolvimento econômico é o contrário, ele tem um viés de justamente facilitar esse ambiente, muito mais às vezes agindo nessa questão regulatória, de leis, e eu sempre brinco, né? Não atrapalhando, né? O poder público não pode atrapalhar o empresário ou a sociedade, tem que criar condições de facilitar o desenvolvimento. Então são ações muito mais institucionais. Essa previsão de recursos, ela foi passada, inclusive, pela própria Secretaria, né, dentro desse âmbito de construção, mas, de novo, né, para propiciar esse trabalho mais institucional. E a ideia, inclusive, né, no desenvolvimento econômico, junto com o secretário Elvio e toda a sua equipe, nessa parte da inovação, é que a gente venha a fomentar, pelo menos em 22, muito mais atuando com parcerias, né, quer dizer, trazendo empresas ou instituições que já tem, no caso da inovação, que foi como você colocaste, né? De nós criarmos, por exemplo, um centro de inovação aqui em Caxias, já existem vários privados, mas com o apoio do setor público, né? E o quanto disso eu uso de recurso público? Zero. Eu tenho os espaços, eu preciso só, criar esse ambiente regulatório para criar essas parcerias. Então, esse não é um valor, e é importante que se diga, né? Nesse processo de revisão da LOA, ele não é um valor estanque, né? Nós vamos fazer esse processo de revisão e ajuste, né? Podendo, eventualmente, no contexto geral, se o cenário for favorável, se nós nos aproximarmos de uma equalização, efetivamente até propor o aumento para algumas dessas secretarias, que depois os secretários, ou a própria, em virtude até das próprias emendas aqui dessa casa, que a gente possa ajustar o valor para mais, se for necessário. Colaborando também, esse valor da cultura, ele não é todo para as ações trazidas aqui, como exemplo, pelo secretário Maurício. Boa parte dele, se não, acho que ao redor de 80% é folha, em razão de toda a estrutura que a gente tem de museus. Né? E ainda assim, nós temos lugares que estão fechados por falta de ter gente para estar. Né? Lugares que poderiam estar abertos ao final de semana para visitação, porque os museus existem para serem visitados. A gente tem dificuldades. Então, eu não sei qual é o percentual, se vocês têm de cabeça, mas grande parte desse valor é pagamento de folha. Que daí distorce um pouco, né, Maurício? Porque nos últimos, vereador Maurício, nos últimos anos a redução para a cultura foi drástica. Né? A gente até está vendo onde tira um pouquinho para botar um pouco mais na cultura. A última pergunta, tinha me esquecido aqui. Da mobilidade urbana, transporte e trânsito, esse valor dos 29 milhões, entrou o valor aquele da concessão para a Visat, quando foi feita a licitação, eles tinham que dar um aporte para a prefeitura de um valor, né? Sobre mobilidade urbana, a outorga. A outorga no transporte, e a gente analisou um pouco o edital, na verdade, ela é revertida em modicidade tarifária. Ela não chega a ingressar no município, né? O modelo feito, enfim, no início dessa gestão, era justamente que essa outorga inicial ela fosse revertida em modicidade tarifária. Então, ela não chega a ingressar nos cofres, né? É para manutenção da tarifa, enfim, né? Tentar trazer a modicidade tarifária. Esse foi o objetivo. Obrigado, secretário. Obrigado, vereador. Obrigado, secretário. Agora é com a palavra para os questionamentos o vereador Clóvis Oliveira. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente aí da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscal e Controle Orçamentário e Turismo. Cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os demais vereadores. Também quero cumprimentar o nosso presidente da Câmara de Vereadores, o Velocindo Ex. Cumprimentando o Velocindo Ex, cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Também quero cumprimentar a vice-prefeita Paula. Cumprimentando a Paula, quero cumprimentar todas as pessoas do Executivo. Bem, pessoal, tive lendo e relendo aqui a LDO. Para mim ficou um projeto muito bem explicado, o qual também quero cumprimentar de forma carinhosa o nosso grande amigo Gels, tantos esforços aí. E eu vi que o Executivo, dentro desse projeto, ele teve o cuidado de olhar
para cada secretaria. E eu também vi que a LDO, ela traz uma preocupação em diversos setores, né? Devido dessa pandemia que nós tivemos há dias atrás, que graças a Deus está indo embora. Todos os setores tiveram que se readequar, e vocês aí da secretaria, aí com a LDO da secretaria, fizeram o possível para que chegasse aqui. Uma preocupação da cidade de Caxias do Sul, e o povo de Caxias do Sul, ele discute muito, e é discutido em relação à Codeca, o salvamento da nossa Codeca, da nossa empresa Codeca. Então, eu já vejo aqui que o prefeito e os demais pessoas do executivo se preocuparam muito aí também, que vai ter um olhar firme à Codeca. Também olha aqui que logo mais temos Caxias do Sul, está sediando a maior festa, né, do Brasil, que é a nossa festa da uva. Cumprimento a todos que também já estão envolvidos aqui, ó, nesse projeto da LDO, que já consta aqui que já tem preparação para que nós possamos fazer uma das melhores festas da uva aqui para nosso povo caxiense e o povo que vem nós visitar. Também vem aqui uma preocupação minha e também da comunidade, que é esses serviços públicos. Nós temos aí a iluminação também, né, que está meio devagar. Hoje teríamos vários pontos de iluminação com necessidade, mas já vejo um sinal verde do poder público que também terá aqui sobre a iluminação. Outra necessidade que tem em Caxias do Sul é a reforma dos nossos prédios públicos, né? Que é o nossas unidade básica de saúde, os nossos colégios, mas também cumprimento já também a elaboração da SLDO, que já também está preocupado e já está dando sinal verde que você vai trabalhar em cima aí da reforma, o primeiro funcionamento da reforma dos prédios públicos de Caxias do Sul. Depois também vejo uma necessidade de vir da nossa aeroporto de Caxias do Sul, a necessidade do turismo. Nós também já vejo que vocês já também estão trabalhando em cima do turismo. Eu estive analisando essa folha aqui, bem aqui eu encontrei uma parte bem importante, né? Que é a folha 3 da LDO 23, que o prefeito, né, o pessoal do executivo, se coloca um diálogo aberto com toda a comunidade, entidade religiosa e sindicatos. Isso aqui é muito importante que está escrito aqui. Essa conversa aberta aí do poder público é muito importante, que venha proclamar toda a nossa sociedade, o nosso sindicato, os nossos religiosos, para que juntos nós se una para uma discussão para fazer melhor aqui para a cidade de Caxias do Sul. Eu não tenho nenhum questionamento, eu quero só cumprimentar a todos que elaboraram a LDO e dizer que estamos juntos para nós discutir sobre a divisão de verbas para a secretaria, que temos muita necessidade em diversos setores, mas a gente entende também que é vindo dessa pandemia que assolou todo o nosso Caxias do Sul e todo o nosso setor. Parabéns a todos, estou junto para nós resolver, estou junto aí para nós somar e trazer uma Caxias melhor para cada cidadão de Caxias do Sul. Obrigado e sucesso a todos. Obrigado pelas considerações, vereador Xuxa. Agora, passo a palavra ao assessor do vereador Rafael Bueno, se quiser fazer alguma manifestação. Abre mão. E, dando sequência, vamos ouvir a manifestação do nosso presidente da Câmara de Vereadores, nosso nobre colega, Pelocino S.
Então, bom dia a todos e a todas. É inegável a complexidade do que nós estamos debatendo hoje, né? Porque, além de estar debatendo a questão econômica, a questão orçamentária, a gente está refletindo diretamente naquilo que vai estar impactando na vida dos caxienses no ano que vem. Quero dizer que eu participei da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, que foi realizado na quinta-feira. E, dentre isso, quero parabenizar o nosso município pelo esforço que está realizando em tapar o furo do recurso que não está vindo do governo federal. E eu acredito que talvez essa minha primeira pergunta ela seja mais política do que econômica, de fato, mas a gente percebe que tivemos uma diminuição de 1/3 dos recursos que vinham principalmente para a área da assistência nos últimos 2 anos, 2020 e 2021. Isso gerou um impacto muito grande nas políticas públicas realizadas, porque isso fala em torno de 2 milhões. Então, era algo utilizado justamente para aqueles serviços de ação direta, de transferência de renda, de serviço de convivência, de fortalecimento de vínculos. E com a retirada desse recurso e mesmo com a prefeitura aportando esse valor, né, tapando esse furo, a gente ainda vê as dificuldades, a gente vê o esforço e o aumento que teve na questão dos recursos para assistência, mas a gente vê que ainda existe essa dificuldade de continuar tendo esse recurso. Então, eu gostaria de saber quais que são os esforços que estarão sendo realizados e que, com toda certeza, estão sendo realizados pelo nosso Executivo, para que a gente retorne com esses recursos que eram tão importantes. Cito aqui, especificamente, a área da assistência, né? Mas, como muito bem citado pela nossa vice-prefeita, a gente também tem isso na questão do meio ambiente, na questão da cultura, que são áreas, muitas vezes, vistas como secundárias, mas que, no fim, são fundamentais para o desenvolvimento não só econômico, mais social do nosso município. Para além disso, uma questão específica, para além de tudo que foi colocado pela colega vereadora Denise em relação às parcerias público-privadas, a gente tem a PPP dos resíduos sólidos. E eu achei ela bem ampla. Então, eu fiquei com dúvida de como que isso poderia impactar, ou se haveria algum impacto na Codeca, tendo em vista que a Codeca é a principal responsável pelo recolhimento e pela destinação dos nossos resíduos sólidos atualmente, e se isso também teria impacto nas nossas associações de recicladores, se é esse o objetivo desta PPP ou se não é disto que ela trata, justamente pela amplitude dela e por ela ser algo de importância para nós. Para além disso, estaremos também realizando emendas juntamente com o restante da casa, contando com a aprovação, contando com o entendimento do Executivo pela responsabilidade que se teve na realização dessas emendas, por entender das dificuldades financeiras que estamos enfrentando, mas também dos esforços que estão sendo realizados pela Prefeitura. Muito obrigada. Bom, obrigado, vereadora. Bom, sobre a primeira questão, que é da FAS, né, e antes acho que é importante fazer uma pequena observação, que é, vocês têm acompanhado aí que os secretários, o prefeito, a gente tem talvez visitado muito Brasília, né? Por quê? Porque o recurso está lá, efetivamente, né? Nós temos aí, claro, uma grande parte da nossa receita são de tributos municipais, mas, como tu bem apontou, o governo federal nos últimos anos vem repassando menos, né, para o município, e nós não podemos aqui, Caxias, segundo o maior PIB do estado, ficar fora dos grandes projetos, né? Então, o secretário Ex esteve lá, eu mesmo estive, e a Catiane, presidente da FAS, também tem aberto um canal aí com o Ministério da Cidadania, justamente para viabilizar outras formas de repasse, se não de forma específica para custeio ou programas específicos, mas de investimento, né? Em 2000, antes disso até, se vocês forem avaliar o orçamento, né, de forma, eu digo, né, as liquidações, enfim, o orçamento dos últimos anos para a FAS, em geral, nos últimos anos, a FAS sempre devolveu algum recurso para o município, justamente para auxiliar no fechamento das contas, né? E esse ano ela devolveu 0 e vai devolver 0, né? A gente não está retirando nada da FAS, porque a gente entende que dentro dos 67 milhões, que são os valores repassados, foram repassados, serão repassados, na verdade, para a FAS.
ao longo desse ano. Nesse momento que nós temos de pandemia, né, onde o serviço assistencial, a demanda aumentou muito, não seria razoável, né? A gente discutiu isso muito, e à medida que a Receita foi se comportando positivamente, a gente, vamos abortar, e obviamente isso que foi feito nos últimos anos, esse ano não vai se mexer em nada. E mesmo assim, considerando esse déficit, né, de 125 milhões, a receita para a FAS ela vai passar de 67 para 72 milhões no ano que vem de repasses do município, né? Onde, obviamente, seria uma escolha do município, eventualmente, dentro desse cenário, vamos manter o recurso. E o que a gente sabe é, a demanda, ela demora, né, com crescimento, até as pessoas terem emprego novamente, se reestruturarem, isso é o processo, né? Isso é um processo para as empresas, isso é um processo para nós também, quando nós passamos por dificuldade. Então, a ideia foi construída com a fase, nós sabemos que a demanda é bem maior, né? Nós temos plena ciência disso, né? Nós estamos num momento em que, e aí sendo franco e transparente, né, talvez teria que ter feito mais aporte, mas a gente não tem capacidade, é importante buscar o equilíbrio disso, mas mesmo assim nós estamos provendo esse recurso a mais, esse crescimento fora a inflação, independente se ela vai conseguir ou não conseguir lá o recurso, ou conseguir, desculpe, o recurso do governo federal para o próximo ano, né? Se isso vier, ok, isso amplia a atuação da FAS junto à sociedade caxiense, mas de certa forma a gente previu esse aumento. Bom, sobre a questão da PPP dos resíduos, a gente colocou isso dentro do PPA, inclusive, mas esse é um processo que há um movimento, né, de certa forma, nacional, para que o lixo deixe de ser especificamente um resíduo, né? Nós temos formas aí de tratar isso, de envolver essa cadeia de recicladores, a própria questão da coleta e tal. A ideia aqui, e o que vem sendo visto, é, de que forma a gente, por exemplo, pode usar o aterro sanitário para gerar energia, né? Isso envolveria a Codeca, naturalmente a coleta continua sendo da Codeca, né? Ela continua fazendo o serviço, ela pode continuar operando o aterro, ou fazer parceria com alguém, e esse resíduo lá no aterro que nós temos hoje gerar energia, ou nós beneficiarmos esse lixo para gerar algum outro material, seja para construção civil e tal. Então, nós continuamos e vamos precisar, obviamente, ainda mais da cadeia como um todo, né? Já há vários exemplos, por exemplo, do lixo reciclável virar material escolar, virar uniformes, enfim. Então, a ideia é que isso deixe de ser uma despesa para o município e que isso traga algum retorno, né? Porque coletar lixo eu terei que continuar coletando, eu ainda vou precisar do aterro eventualmente para alguma coisa, mas o aterro, especificamente o lixo, ele não pode ser só um depósito. Até porque, se nós formos olhar no longo prazo, com o advento da alteração do marco regulatório de saneamento, a tendência é que será cada vez mais difícil tu regularizar ambientalmente os aterros sanitários, né? Nós temos e teremos com o crescimento da cidade, e a tendência, se você for olhar as economias desenvolvidas, né, se gera cada vez mais lixo, mais plástico, né? A gente acaba tendo os consumos mais imediatos, a gente troca, né, renova os nossos ativos, roupas, eletrônicos e tal, cada vez mais seguido. Então, a ideia é que a gente tente buscar uma alternativa de que a gente pegue esse resíduo e que ele possa se converter em algum benefício para o município. Seja energia, por exemplo, aí nós temos uma demanda significativa, não só a iluminação pública, né, mas dos prédios públicos, seja algum material que a gente possa retornar para a sociedade reciclável, né? E aí eu coloquei os uniformes, mas, enfim, material de construção e tal. Então, essa é a ideia, mas ainda está muito incipiente, né? Na verdade, é uma previsão. A gente vem trabalhando com a SEMA e junto à UX, num processo de entender essas tecnologias, né? A própria FEPAM estabeleceu uma resolução para isso, então é um processo que vai demorar. A gente estima aí em 3 anos para ter uma posição mais concreta em relação ao que é possível fazer, qual é a segurança ambiental que nós temos para essa tecnologia, seja ela qual for, mas é um processo que está na pauta, a gente tem que iniciar, né? Então é mais nesse sentido. Não sei se faltou mais alguma coisa. Não, é isso. Obrigado, vereadora Estela. Obrigado, secretário. Fiuza. Alguém mais quer se manifestar? Antes de eu conceder a palavra ao nosso presidente da Câmara, tem alguém que queira se manifestar? O espaço está aberto. Mais uma observação, presidente, por favor. Eu acho interessante a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Eu acho interessante a Comissão de Desenvolvimento Econômico montar uma subcomissão, porque eu notei que aqui numa das metas é revisar toda a lei tributária do município. Então, eu acho que é interessante nós fazermos parte desse grupo para tentar trazer alguma sugestão também, alguma coisa dessa forma. Então, fica uma sugestão para fazer essa subcomissão para auxiliar o Executivo a fazer essa leitura das leis. Obrigado. Obrigado, vereador Scalco. Então, eu passo a palavra ao vereador presidente da Câmara,
Velocino, que faça suas considerações. Bom dia, cumprimentando nossa vice-prefeita Paula Cadore, presidente da Comissão de Desenvolvimento, colegas vereadores que estamos aqui, cumprimentando o secretariado. Eu acredito que eu vou fazer uma fala bastante misturada, porque eu estou na condição de presidente, mas também sou vereador. Então, eu tenho também as minhas dúvidas, porém, muitas delas já tirei há dias atrás, já tirei hoje aqui. Então, na condição de vereador, o secretário Maurício, a gente sabe muito bem e reconhece, o governo reconhece, eu estive junto no plano de governo, quanto à nossa preocupação, quanto à agricultura, da rúbrica da agricultura que a gente sabe que não é uma má vontade deste governo, é de muitos outros, ela caiu muito consideravelmente. A gente sabe que no setor da agricultura a gente evoluiu, asfaltos foram até o interior, muitos deles, precisamos, dentro da possibilidade, de buscar mais, mas quanto à infraestrutura que eu defendo, inclusive ainda agrego lá no plano de governo, eu vejo que a gente tem muita dificuldade, sei que o governo está trabalhando muito para poder melhorar ainda mais aquela lei que eu defendo muito, desde que eu era prefeito de Galope, 7.546, que é a lei de auxílio permanente ao jovem no interior, e ela vai ser aprimorada, que hoje a gente tem muita dificuldade, eu lá desde então como vereador. Então, melhorando essa lei, consequentemente, consequências vão ter de mais, enfim, ajuda lá na questão dos agricultores, mas eu vejo o secretário Maurício estava muito preocupado, o Gregor, há dias há poucos, colocando em prática essa lei vai melhorar. Mas na questão que eu defendo, inclusive no plano de governo, vereadora Paula, que hoje a gente tem um subsídio das máquinas pesadas, vice, mas sempre vereadora, né? Fruto desta casa, quanto ao auxílio de máquinas pesadas, que eu defendi ainda dentro do plano de governo, que o município pudesse dar um subsídio ainda maior para aquele agricultor que pudesse, enfim, ali, produzir orgânicos, que a gente cada vez mais teria que ter algum incentivo, mas quando a gente vê a rúbrica meia baixa, e que nem durante esse ano até o Rudimar Menegoto colocou lá o auxílio de máquina pesada, um valor bem pequeno dentro daquilo que a gente tínhamos para oferecer, o município tem. Então, aquele dinheiro do fundo está se esvaziando sempre mais, que talvez precisaria, sim, algum auxílio maior, que se a gente pudesse, porque foi uma minoria que foi atendida, é uma falha que a gente não esconde nada a ninguém. Isso, é um governo transparente, que mostra, eu sempre digo, um não com qualidade, às vezes é uma resposta, mas a minha preocupação de como a gente pode buscar isso, já que a rúbrica é difícil de levantá-la, mas eu acredito também que com a vinda daquelas máquinas na Secretaria de Obra, que se pode talvez encontrar um caminho por ali. Se não há, vereadores, cálculo, talvez um auxílio de aumentar a rúbrica, mas que a gente possa, a Secretaria de Obra, eu tenho ainda um sonho lá, de quando era, não é nem um sonho, vários alargamentos que precisariam ter na zona rural para poder ampliar. Então, a minha preocupação maior é em cima disso, acredito muito nesse governo, desde o primeiro momento, é aqui que a gente tira essas dúvidas, é aqui que a gente debate, e vendo a vontade sempre do poder público, do executivo, em jogo limpo, como se diz. Eu vejo o vereador Scalco, dentro nessa LDO, muito aqui, a questionamento quanto à criação desses cargos e quanto aos FGs. Eu vejo e trabalhei com funcionário público, sou muito grato, que me colocaram até aqui, muitos me ajudaram. Muitas vezes a criação desses FG é para incentivar aquele funcionário público que essa atribuição, muitas vezes ele nem tem interesse de ter essa atribuição desse FG, porque é mais responsabilidade, e o funcionário quer ver o que eu ganho com isso. Então, muitas vezes, e também, quanto eu entendo perfeitamente, Maurício, várias secretarias é muito sobrecarga, então precisamos sim criar esse incentivo para que a cidade ganhe com isso, com aquilo que está, muitas vezes, se poderia fazer um pouco mais se tivesse a ferramenta correta, aquela pessoa responsável. Então, agradecer mais uma vez ao Poder Executivo por essa transparência, e é dessa forma, a vereadora Paula, desde lá atrás, e vice hoje, mostrando para a comunidade caxiense, temos dificuldades, mas nada é feito a quatro paredes, como muitas vezes se vê lá em cima, em Brasília, lá,
ao apagar do vento de hoje para amanhã. O governo totalmente aberto, debatendo, toda vez vindo nessa casa, buscar, enfim, opiniões diferentes, mas é dessa forma que a gente constrói, encontra os melhores encaminhamentos. Se depender dessa casa, está sempre aberta para nós fazer o melhor, é para isso que fomos eleitos. Era isso. Obrigado pelas considerações, presidente Velocino. Lembrando que, na abertura dessa audiência pública, nós tivemos a presença do prefeito, mas por razões de agenda ele teve que se afastar e deixou a vice-prefeita Paula, que faz um excelente trabalho e sempre está presente em todos os acontecimentos do Executivo, do Legislativo, enfim, parabenizar por isso, e passo a palavra para a vice-prefeita para fazer as considerações finais. Bem, eu acho que a gente agradece, sem dúvida, né, todas as perguntas, porque se a gente vem aqui para fazer essa apresentação é justamente para que as dúvidas sejam sanadas, né? Eu diria, presidente Velocino, que, além de um ato de transparência, apresentar esse trabalho aqui hoje, né, a nossa LDO negativa é um ato de responsabilidade, né? Eu penso que a gente não pode... A gente sabe que, assim, normalmente, ao longo da história, era apresentado um orçamento 0 a 0, com muitas dificuldades que não vinham à tona. Então, trazer ele, né, com um orçamento negativo é, de fato, para todos nós estarmos conscientes da realidade que nós estamos. E a gente tem para dizer que houveram cortes antes de chegar nesse número, né? Cortes importantes de secretários, cidade de agricultura, eu poderia dizer cultura, e poderíamos citar outras áreas, né? E aí o nosso desafio está no que foi colocado pelo secretário Maurício, de nós cada vez mais gastar melhor, né? Nós temos, agora, estamos com os nossos servidores fazendo treinamento no PROA, que é um sistema de gerenciamento de documentos que vai nos ajudar a desburocratizar, entre outras coisas, né? A gente está encaminhado os processos de compra das máquinas, porque hoje a gente gasta muito nas máquinas de um tempo de frota altíssimo, né? Então, isso é um dinheiro mal gasto. A gente tem que tirar do ar essas máquinas que só dão despesas, né? Exatamente. Então, seriam muitos os exemplos para nós citarmos, investir cada vez mais na prevenção da saúde, visto o orçamento, né, que nós colocamos na saúde de 25%, 26% há tantos anos. Então, nós precisamos cada vez mais investir na prevenção para que a gente possa melhorar o nosso investimento. Hoje a gente gasta, eu sempre repito isso, né, muito com doença, e não é em função só do Covid, porque isso já vem de outros tempos, né? E essa questão, assim, que depois virá detalhadamente, né, em relação a CCs, a técnicos, são coisas que a gente precisa para avançar, né, para avançar ainda mais. E esse exemplo dos 80 mil, o que é caro, vereador Maurício, é a gente travado, sabe? Esses dias nós tivemos que fazer uma reunião relâmpago com o pessoal da Senlic Compras, porque nós estávamos com receio de comprometer o Luz Cor e Flor pela falta de entrega de algumas demandas de obras, da SEMA, porque nós estamos focados na educação, né? Porque essa centralização da Senlic, sem a devida preparação antes de processos, ela nos engessou muito. Então, a gente está trabalhando muito nesse aspecto, para a gente poder ser mais eficiente. Quanto mais eficiente e eficaz, menos caros a gente fica, né? Então, agradecemos a presença de todos vocês, né? E estamos juntos. Eu penso que esse dado, né, esse valor, esse orçamento mostra que nós temos muito trabalho para fazer. Muito trabalho para fazer. Muito obrigada. Obrigado, vice-prefeita Paula. Respondidos os questionamentos das senhoras e senhores vereadores, passamos aos questionamentos e considerações dos cidadãos e entidades de Caxias do Sul, pelo tempo de até 3 minutos por cidadão e entidade. Feitas pelo Facebook ou link do Sistema Zoom, dos convocados convidados, obrigatórios na forma da legislação e do regimento interno da Câmara Municipal, na ordem da entrada. Vou suspender, então, por alguns minutos
a audiência para ouvir ou receber os questionamentos da comunidade e da sociedade caxiense. Muito obrigado. Estamos fazendo a reabertura dos trabalhos. Segundo informações do pessoal da casa, não consta nenhum questionamento e vamos passar, então, às conclusões da reunião dessa audiência pública. Feitas as considerações, respondidos os questionamentos do Legislativo e da comunidade, e promovida a discussão do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício 2022, passemos agora ao encerramento da presente audiência pública. Assim sendo, congratulo as autoridades e representantes do Poder Executivo pela exposição e esclarecimentos. Cumprimento a senhora vereadora e os senhores vereadores da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo e demais vereadores por suas manifestações, questionamentos e pela discussão instituída. Agradeço a todos os servidores dessa casa pelo trabalho realizado e, em modo especial, saúdo a comunidade caxiense pela participação, acompanhamento e questionamentos e pela contribuição ao enriquecimento de tão importante tema orçamentário do município. Observo que a Comissão de Orçamento, em procedimento contínuo, emitirá parecer técnico-jurídico sobre o projeto, na observância das normas legais e regimentais. E, após, o projeto de lei será submetido ao plenário da Câmara Municipal para discussão e deliberação. Diante do exposto, dou por encerrados os trabalhos desta audiência pública, que tratou do projeto de lei número 138/2021, contido no processo número 184/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, LDO, da administração direta, executivo e legislativo, e da administração indireta, o FAS, IPAM e o SAMAI. Agradeço a presença de todos. Foi uma reunião transparente, sempre foi o objetivo e é o procedimento do Executivo, tratar assuntos com transparência. Nós estamos recebendo emendas e elas serão avaliadas. Se elas tiverem a aprovação técnica, viabilidade técnica, elas serão aceitas, serão discutidas. E, para encerrar, um agradecimento, mais uma vez, à vice-prefeita Paula, a todos os vereadores, a toda a comunidade, ao Executivo e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, nas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço a todos.